Quando eu penso no Daniel Penin, eu penso a importância de saber diferenciar a mensagem do mensageiro. Sabemos que um cara que vive de vender cursos na internet certamente tem coisas a se resguardar e isso não é uma conclusão meramente de uma oposição política. Na verdade, é dos próprios seguidores dele que reclamam sobre atitudes suspeitas do Daniel na venda de seus cursos, como supostamente só dá o produto 7 dias depois para que o cliente não tenha reembolso. Sinceramente, se o Penin deve, ele deve pagar na justiça pelo que faz. Eu não tenho um guri de estimação e que cada um responda pelo seu livre-arbítrio. Porém, o curioso dessa situação é ver como uma oposição se organizou para usar a velha estratégia chamada ad persona, onde você ataca a pessoa e não ataca o argumento. Eu até entendo as críticas ao Penin, eu não boto minha mão no fogo por ninguém, mas eu acho engraçada essa reação de alguns youtubers de canal de opinião e da massa no geral, de desviar o foco da denúncia que ele fez sobre Felipe Neto, Choquei, Mais de 8, onde ele mostra todo o esquemão das pessoas do bem para se blindarem, se protegerem, mais as hipocrisias do dia do Felipe Neto, para a conduta pessoal dele. O que eu mais acho interessante é que nenhum dos juízes dos tribunais do Twitter respondem ao vídeo dele de maneira que se propõe a refutar ou a desmentir o que ele diz, porque essas sabem, no final das contas, que o Penin falou a realidade a respeito dessas figuras, como Felipe Neto e gente da Globo, mas parte da mundiça, parte da massa, não pensa. E eu realmente fico surpreso porque mesmo com as provas na cara deles, a mundiça realmente não se dá conta de que através dessa conduta de invalidar uma verdade pelo seu mensageiro, está diretamente contribuindo para que esses vendedores de ilusão que faziam live para pré-adolescente apostando em Blaze, continuem impunes. A verdade é absoluta, é única. Qualquer um pode ter ela. Até o cara mais escrachado pode ter isso. Se querem criticar o Penin, saibam separar o joio do trigo. Para de pensar como manada. Eu até entendo o lado de alguns poucos indivíduos que realmente se preocupam se vão idolatrar a imagem do Penin por 1 ou 2 vídeos bem feitos. E eu também me preocupo com isso. Desde a fundação do meu canal, alguns pontos que eu já abordei é sobre a autoindução das pessoas de criarem ídolos. Em cima disso, toda uma adoração que as deixa cegas, sem personalidade e suscetíveis às mais baixas manipulações. E eu acho válido criticar o Penin. Mas agora, desviar o foco de uma grave denúncia propositalmente para erros do cara, eu acho na realidade bem oportunista para alguns e burro para outros. Burro para os que tentam pagar de direita exceção ou sem ideologia, que acham que podem entrar em convergência com progressistas dos mais baixos níveis. Deixa eu passar uma ideia para você. Uma pessoa pode falar uma coisa que soa verdade para ti. Você vai entrar em concordância com ela, mas antes de se unir a ela, veja por quais vias ela chegou nisso. Conclusões iguais podem ter caminhos diferentes. Você pode criticar o Penin por uma coisa objetiva e real, como a questão do reembolso dos cursos dele ou as vendas em oportunidades esquisitas. E com isso, chegar à conclusão de que ele é um canalha. Mas você também poderia ter essa mesma conclusão alegando que ele é um fascista, pago pelo Brasil Paralelo e etc, como alguns estão fazendo aí. Percebe? Percebe que você pode chegar à mesma conclusão pela superfície que outra pessoa, mas que nem por isso significa que você possa endossar ela, ou proteger ela, ou seguir no mesmo barco que ela? Na verdade, essa questão de falsa via, que leva a uma interpretação de senso comum, é uma estratégia de manipulação básica vista na história. Todas as pessoas que chegam ao poder dizem ao povo o que ele precisa ouvir ou o que o povo quer ouvir. É o que o povo quer ouvir, mas a conclusão da superfície de uma ideia pode ser construída por várias vias. Essas pessoas usam desse sentimento para te deixar incapaz de raciocinar. Olha as eleições, por exemplo. Todos os políticos dizem que há insegurança, que há muitos roubos e que isso é um problema. Mas no debate, você percebe que enquanto um fala que o problema é, por exemplo, a falta de polícia na rua, outro diz que quem gera isso é a própria polícia. Percebe? Ideias que evocam um sentimento igual, mas que usam de estruturas diferentes. E o problema disso tudo é a quantidade de pessoas não percebendo por trás da fachada de alguns a sua real intenção, como foi, por exemplo, o caso do Paulo Matias, uma falsa roupagem de isentão, menino de ouro, que já entendeu o que tem que ser feito. E no final das contas, senso comum progressista é de um carinha muito limitado e arrogante falando para limitados. A mesma coisa acontece agora com quem ataca o Penin para descredibilizar as denúncias dele. Ninguém confia nesse cara, ou pelo menos quase ninguém. Mas não é por isso que, vendo as provas na sua cara, você não pode reconhecer
que ele tá certo? Se unam no que os unem e se separem no que os separam. Eu não tô falando para NPC, mas sim para pessoas que estão acordando ou já estão acordadas. Não caiam na ignorância, em estratégias baixas e manipulações baratas. Não idolatrem ninguém. Somos todos filhos do mesmo Criador e que Ele nos abençoe. Se cuidem. Eu sou o Dan e eu sobrevivi. Beijos e abraços.